Palmeiras deve trazer algum reforço de peso nessa janela que vai até o dia 2 de agosto? Mais 15 dias, né, Asmar? Mais 15 dias. Eu acho que o que tira o sono nesse momento do Palmeiras, acho que você vai falar sobre isso, veio na minha cabeça aqui o temor, o terror de perder o Gustavo Gomes, que está um burburinho aí de que ele vai embora. Certo? De qualquer maneira, essa notícia eu acho muito. Tem aqui, mandou uma mensagem o Leandro Quesada, um repórter e tal. Ele mandou uma postagem de uma entrevista há algumas horas na Rádio Monumental do Paraguai, da dona Glória Portillo, que é a mãe do Gustavo Gomes, dizendo que realmente há uma proposta e que na família já há um clima de despedida. Se isso for para frente, a gente sabe que esse é um período de especulações. Algumas se transformam em realidade, o negócio acontece, e outras ficam só na fumaça. Vanderlei, a informação que eu recebi hoje cedo, só para acrescentar a sua informação, é de que oferecendo 4 vezes mais o salário dele. Certo. Né? Porque é óbvio para o Emirados. E é o Al Nassr. O Palmeiras... Me parece... Não, então é Arábia, não é Emirados. Al Nassr. Al Nassr é Arábia. É o Al Nassr. É a Arábia Saudita da Arábia. Me parece que o Palmeiras vai oferecer uma quantia considerável para ele, mas não se aproximando desse valor. E isso é o que eu recebi hoje. E diz que a mulher do Gustavo Gomes não tem vontade de sair. Não, tá bom. Ponto. É o que eu recebi hoje. Não é um assunto definido, né? Sim. Definitivo. Você imagina, o capitão do Palmeiras, ele renovou recentemente, e eu falei aqui que foi, nós todos falamos, foi uma grande contratação no Palmeiras. Nossa, renovar com o Gustavo Gomes, é o capitão certo, é o capitão dos sonhos, grande zagueiro, parece que todo mundo reconhece, que é um jogador da posição hoje, talvez o melhor do Brasil. Né? Então, é o melhor do Brasil. É da América. Então, já pensou se isso prosperar? Só queria reforçar isso, porque eu acho importante. Não, e se o Gustavo Gomes sair, o Palmeiras vai ter que contratar um zagueiro. É isso. Porque como diz o Abel, né? É um dos 5 pilares dele. Ele coloca sempre o Gustavo Gomes. É o Everton, o Gustavo Gomes, se eu não me engano, Zé Rafael, Rony e Rafael Veiga. Tem o Dudu também. E o torcedor coloca o Gustavo Gomes como um dos... Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Exatamente. Na seleção de todos os tempos. Seleção de todos os tempos. Luiz Pereira e Gustavo. Não tá perdendo um jogador qualquer, não. Não é um zagueiro, é um ídolo. Exato. Não é. Eu acho que vale o esforço, até nesse momento que a Leila tá sob pressão. Óbvio que um esforço até onde der, né? Porque você não vai conseguir bater ali os valores. Cobrir não dá. Se essa informação que eu recebi hoje, que é 4 vezes mais, você não vai cobrir. Mas você pode se aproximar ali de um valor. Eu acho que isso pesa. O que pode pesar mais de tudo é esse detalhe. É a mulher. É a mulher. Parece que a mulher não quer, os filhos são doidos pelo Palmeiras, pelo Brasil. Ele também. Então, e isso pesa. Isso pesa. Pode pesar. Não, mas é uma notícia que cai como uma bomba aí pro torcedor. E nessa época é normal, ainda mais com a Arábia Saudita abrindo os cofres aí para contratar, e treinadores que trabalharam no Brasil, agora é o Luiz Castro, né? A proposta seria do time dele, indicação do Castro, esse treinador do Botafogo, seria assim um jogador insubstituível. Diz que não tem, mas cara, como é que você vai arrumar outro Gustavo Gomes tão identificado com a camisa do Palmeiras, tão ídolo, né? Você vai ter uma boa zaga. Luan e Murilo não é uma zaga ruim, mas já é outro nível de jogador. Não tem nada a ver com o Gustavo Gomes. E assim, você vai competir com essa grana, é muito complicado. Vale todo o esforço que precisar ser feito dentro de uma realidade. E seria mais um, porque ainda a saída do Danilo, a gente volta até ao tema anterior, o Danilo não foi substituído ainda. Você não vai me falar que o Richard Rios veio para substituir o Danilo, né? É outro nível de jogador. Mas era a ideia. Então, mas Arthur... Tentaram colocar o menino, né? O Arthur, ok. Tentaram colocar o menino ali. O Arthur, ok, mas não é o mesmo tipo de jogador que o Scarpa. Que o Scarpa, que era mais um meia. O Arthur é mais atacante, entendeu? Então, ainda falta... Na cabeça do torcedor, a diretoria não fez o suficiente ainda para substituir, para repor a saída de 2 titulares tão importantes quanto Danilo e Gustavo Scarpa.
E a gente concorda. E eu acho que o treinador, Abel, deve ter pedido, ou está pedindo, preciso que vocês tragam jogadores desse nível aqui para a equipe do Palmeiras, né? E se perde um Gustavo Gomes aí, vai achar onde um cara... Eu acho que não teria notícia pior pro torcedor do Palmeiras. Também acho. Talvez só o Everton, porque eu acho que você não acha goleiro. Não. Só tem uma Hoje Abel. Você não acha... Abel seria a pior notícia. Não, tô falando de jogador. Eu dei a informação aqui, não foi aqui no Bate-Pronto, vou ressaltar a informação que eu tenho. Eu não falei ainda para vocês aqui, eu falei na jornada. O contrato do Abel é até o final de 2024. Eu recebi uma informação de uma fonte que o Abel está extremamente cansado do futebol brasileiro. De tudo que acontece, e ele mesmo fala que existe uma perseguição com ele e com a comissão técnica dele. Segundo essa fonte, existe a possibilidade do Abel deixar o Palmeiras até no final do ano de 2023, um ano antes do cumprimento do contrato. Aí tudo pode mudar, ele vai ter que receber uma proposta, ele vai ter que avaliar a proposta, mas que existe esse desgaste entre a comissão técnica e a própria Confederação Brasileira de Futebol, arbitragem, imprensa, tudo isso que ele coloca existe. Então, eu acho que isso não vai acontecer porque o Abel bate no martelo que vai permanecer, mas essa é a informação que eu tenho de uma fonte segura. Então, essa é a informação do Fausto Favara, tá? Então, é bom a gente deixar claro aqui a informação do Fausto, que é uma baita informação, né? Eu sempre dou crédito. O Fausto Favara trazendo a notícia que uma fonte forte no Palmeiras disse pra ele que o Abel tá cansado do futebol brasileiro. Cansado de quê, né? Dessa pressão, até do que ele chama de uma perseguição. Ele fala isso na coletiva. Da mídia, muitas vezes, e que o Abel poderia deixar o Palmeiras antes do fim do contrato, que é no fim de 2024, sendo no fim de 2023. É aquilo que a gente fala. Eu acho que não tem notícia pior pro torcedor palmeirense, não teria, do que a saída do Abel Ferreira. Seria uma tragédia. É o que eu falo, né? Quando falar pilhado, viúva do Jorge Jesus, qualquer palmeirense também vai ser viúva do Abel Ferreira. O treinador que fez o que ele fez, que faz o que ele faz no Palmeiras, e é uma informação aí do Fausto Favara, trazendo que o Abel Ferreira tá meio desgastado com toda a pressão que existe no futebol brasileiro. E ainda somando com essa reportagem do UOL, né, sobre o Gustavo Gomes, a mãe dele, como disse o Vander, falou na rádio paraguaia que ele vai decidir até hoje à noite. Ela falou, isso é decidido até hoje à noite, é algo que o jogador espera, uma proposta como essa, e a gente sabe, quando se fala de Al Nassr, de Arábia Saudita, é 5 vezes o valor do salário, 6 vezes o valor do salário. São propostas, muitas vezes, irrecusáveis. Esse campeonato vai ficar bom, hein? O Pedro não aceitou, dizem. Não é assim? Isso. Não foi isso. Eu falei com o empresário do Pedro, com o Maurício Nassif. Ele recebeu a proposta do Al Hilal. Ele foi até o Flamengo. O Flamengo negou. A versão dele não é de que o Pedro negou. O salário do Pedro seria 5 vezes maior, seria 25 milhões de euros a proposta. O que ele diz, o Flamengo negou, mas pela primeira vez o Flamengo se abriu a escutar propostas. Antes o Flamengo nem escutava. Não vou escutar, o Pedro não vai ser vendido. Agora já se abriu. E depois que eu falei com o Maurício Nassif, que é o empresário do Pedro, saiu uma notícia de que o Al Hilal poderia aumentar essa proposta, de que poderia passar de 30 milhões de euros, mas não foi confirmada. Agora, não foi o Pedro que negou, foi o Flamengo. 25 milhões de euros, não quero vender o Pedro. Isso foi a informação que eu recebi do empresário do Pedro, Maurício Nassif, que atua muito no mundo árabe hoje em dia. Foi inclusive ele que levou o Talisca lá para a Arábia Saudita. Por 25, você acha que o Flamengo tinha que vender? Acho. Perfeito. 25 milhões de euros eu acho. É muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Então, o Talisca que joga no time do Cristiano Ronaldo, né? No Al Nassr, que é o time agora que pretende levar o Gustavo Gomes em cima desse pedido do Luiz Castro. Ou seja, foi o que eu falei lá no começo do programa. A Arábia Saudita vai se tornar um pesadelo para os clubes brasileiros. Pela grana, né? É isso, porque eles estão botando muito dinheiro, que nem a China antigamente. Quando a China vinha com esse... Mas aí, a diretoria do Palmeiras, de repente, se a proposta não agradar, também pode negar. Não pode fazer a mesma coisa que o Flamengo? Estão oferecendo 5 vezes. Mas a gente quer 30 milhões de euros e estão oferecendo 15.
ou 20, eu não sei quanto teriam oferecido, né? Ele tem contrato com o Palmeiras. E eu não acho que o Gustavo vai brigar tanto com o clube por isso também. Se ele receber também um aumento, que ele vai querer, óbvio que ele vai querer, acho que ele não vai nesse tanto caso, contra o Palmeiras. Nesse caso, a presidente já falou, não vai prejudicar o time por conta de dinheiro. Ou seja, não vai vender um jogador imprescindível para colocar mais dinheiro no cofre. Pelo menos foi o que ela declarou, né? O problema foi a declaração que ela deu dizendo que a grande contratação foi o avião, né? Esse foi agora recente, a grande contratação foi o avião. Não, aí foi o problema. Porque agora vão lembrar sempre disso. Você perde o Gustavo, você não contrata jogadores. Eu falei no começo do ano, quando você estava curtindo as suas férias, Thiago Asmar Pilhado. Férias? Você estava em Bahamas, não estava? No começo do ano, estava em Bahamas. Você tá de sacanagem, férias? Tava curtindo suas férias. Da Jovem Pan. Não, começo do ano. E tava o Piperno aqui, o Pedro estava apresentando alguns programas. Tava aqui eu. Foi janeiro isso? Foi, janeiro. Ah, janeiro. Começo do ano. E eu bati o pé aqui com o Piperno, porque o Piperno falou assim, não, o Palmeiras não tem que contratar. Quando perdeu o Scarpa e perdeu o menino. Eu falei, o Palmeiras tem que contratar. O Danilo, desculpa. Falei, o Palmeiras tem que contratar jogadores. Não adianta você querer esperar o problema chegar. Evite que o problema chegue até você. O Palmeiras tem condições? Não, porque tem que dar oportunidade. Bati o pé com o Piperno com relação a isso. O Piperno falando, não tem que contratar, dá pra fazer com o que tem lá. Nós estamos no meio do ano, chegando a momentos decisivos para o Palmeiras, e o que eu falei está acontecendo. Agora a torcida está desesperada porque está querendo contratações, o clube sabe que precisa se reforçar, né? Porque precisa de jogadores. Mas tem oferta que é aquilo que já foi dito aqui, que é oferta que é irrecusável. E ela só vai provocar chiadeira, tudo isso acho que a diretoria do Palmeiras sabe. Se acontecer, se isso prosperar, né? Mas vai diminuir a dor se ela for transparente. Olha, aqui ele é o teto salarial, ele ganha 1. A oferta é para ganhar 6. Nós não podemos pagar 6. Está muito claro para vocês? Olha, ele é um teto salarial de um grande clube brasileiro e ele vai receber 6. Ele entende que é a loteria da carreira dele. É o nosso capitão e tal. Como é que nós vamos segurar isso? O valor da transferência é de 50 milhões. Agora, o Palmeiras não é obrigado a cobrir a oferta salarial, não. A menos que o clube esteja disposto a pagar a multa. E eu a duvido. Eles não estão falando em 25, 30 milhões. Aí vai multa rescisória. Vai muito de como... Para um zagueiro, acho que ninguém pagaria isso de multa rescisória. Né? Também acho. Ou seja, o Al Nassr precisa negociar com o Palmeiras. Sim. Não, precisa negociar, mas eu acho que o Al Nassr só vai negociar com o Palmeiras se já tiver um sinal verde do Gustavo Gomes. Olha, eu estou afim. Tenta negociar. E o Palmeiras, ao saber isso, se for isso para frente, atenção, nós estamos aqui colocando hipoteticamente tudo. Estamos falando do assunto porque é um jogador extremamente importante para o Palmeiras. E qualquer rumor já causa preocupação no torcedor. E o rumor vem de... E é muito forte. Da mãe. Vem da mãe do Gustavo Gomes. Da mãe, não, e vem de um comprador, de um possível comprador que tem grana. Não é o Nogueirópolis... Que está comprando, está no mercado. O Nogueirópolis quer comprar o Messi. Aí vai todo mundo morrer de rir. Agora, a Arábia Saudita, com todo esse investimento que está fazendo, é para ficar preocupado mesmo. O torcedor do Palmeiras tem que ficar com o pé atrás. Os caras levaram o Koulibaly, rapaz. Lógico. Os caras estão com caixa forte. Gente, os caras levaram Benzema, os caras levaram Kanté. Eu tô falando de zagueiro, né? Levaram o Koulibaly. Os caras levaram o Cristiano Ronaldo, os caras estão levando todo mundo. E o Messi não foi porque não quis. O treinador líder do Campeonato Brasileiro.